Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso podcast. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal. Você que não é inscrito, dá uma moral aí para nós. E sempre, toda semana, um podcast com convidados. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui, que tivemos o prazer de conhecer e receber aqui juntamente conosco ele, Roger William, ele que é influencer, marido, empresário, músico, comunicador, tudo isso e muito mais. Tudo bem, Roger? Bom dia, pastor, bom dia, Gê, Bom dia. Bom dia, galera da técnica aí, bom dia você que está assistindo também, né? Se for bom dia ou boa tarde ou boa noite, né? É verdade. Então, muito obrigado desde já pelo convite, pela receptividade de vocês, pelo carinho, né? Me sinto muito honrado, privilegiado, né, em estar fazendo parte desse começo desse podcast, que vai ser um sucesso aí, com certeza, cara. Amém. Com certeza, esperamos que sim, né? Mas sim. Nós queremos, né, Geri, já começar já com algumas perguntas, né, ao nosso convidado aqui. Eu gostaria que você fizesse a pergunta, né, já começando aí com o Roger. Bom dia, Roger, tudo bom? Bom dia, meu irmão. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho de influencer, um pouco sobre a tua vida social e cristã. Vamos conversar e vamos trocar uma ideia sobre experiência com Deus e como você lida com o digital e com a igreja, com o seu trabalho. Bora lá então, cara. Então, como você falou, uma vez é difícil até no começo você dizer, né, não, eu sou um digital influencer, né? Mas eu acredito que se tu conseguir usar essa ferramenta, que a internet ela é um martelo, né? Costumo dar esse exemplo, né? Verdade. O martelo tu pode usar ele para fazer a função dele, que é pregar, ou tu pode matar alguém. Verdade. Né? Então, se você pegar a internet e usar ela Para o bem, então tem por que não fazer. Então, foi partindo dessa premissa aí. Você falou ali, né, G, eu chamo de G, né? Vocês também chamam de G aqui ou não? Estamos sabendo agora. Ah, não, se pegar meio mal aí, já não estão, bro. Mas vamos lá, cara. A minha caminhada com Deus, ela tem 8 anos. Vai fazer agora em junho. E antes disso, eu realmente assim, não tinha muito contato, né? Eu fui músico por 8 anos também. Então, comecei cedinho, com 15 anos. Uhum. Com 15 anos, eu entrei para uma banda que ela existe ainda. Hoje é o Pagode Social, aqui em Chapecó. E a gente viajava, cara. Viajava de quinta a domingo. Entendi. Né? Então, viajava ao sul do Brasil inteiro, né? Acho que não teve uma casa de show, assim, do sul que a gente já não tocou, né? E aí viajava demais, assim, e às vezes viajava de terça a domingo ainda. Entendi. E, cara, à noite ali, imagina o cara com 15 anos fazendo isso, né? Então, acabou que, ao passar do tempo... Mas o que te levou a conhecer Deus? Então, experiências que eu tinha lá dentro mesmo. Lá dentro Lá dentro, as minhas primeiras experiências com Deus não foi numa igreja. Foi na banda. Foi dentro da balada. Olha só. Né? Isso aí pode ser que chame atenção, né? Mas o que acontece? Eu tinha um encontro que fazíamos nas casas durante a semana. Uhum. E 2 anos teve um amigo que pregava para nós lá. Entendi. Era mais ou menos uns 20 jovens lá dentro. Um verdadeiro evangelista. Esse era um evangelista, né? É ainda, né? E aí ele começou a me apresentar esse Jesus, né? E aquela semente que ele ia lançando, aquilo ia, sabe? E aí lá no meio, às vezes, a gente começava a se sentir, né? Lembrar daquelas frases e tal. Mas o resumo da história, senão a gente vai estender muito também, o resumo da história foi que eu passei dos meus 15 aos meus 23 anos, então novinho ainda, né? Parei com faculdade, estava na metade já, quando entrei com 16 anos na faculdade, parei na metade, não concluí. Administração na época, porque meu pai meio que me obrigou também a sair do terceirão já fazer, né? Falei, não, pai, eu quero tocar, quero realizar meu sonho, viajar ao Brasil, tocar, ser conhecido, enfim. E só que aquilo, eu comecei a abrir os meus olhos também depois que a gente gravou um DVD. Né? Então eu tinha, no caso, 21 anos, a gente tinha 10 funcionários na banda já, viajando junto. Olha só. Viajávamos em 13 na banda. Que legal. 12 músicos mais um motorista, no caso. Desculpa, 11 músicos e um motorista, então dava 12. Viajávamos o tempo inteiro assim, né? Só que aquilo começou a me perturbar depois que a gente gravou um DVD, assim, na época foi um passo que a gente deu que custou bastante.
Então, eu vou abrir coisas assim, sabe? A gente gastou quase, na época, R$250 mil num DVD. Meu Deus. Para que a gente pudesse monetizar um pouco melhor a questão de cachês, né? Entendi. E quando a gente concluiu aquilo, né? Agora você me deu o seu livro aqui, né, cara? Quando sabe o preço que a gente paga, né? E não é todo mundo, cara, que consegue fazer, né? E naquela época o nosso era aquilo, né? Então tinha 14 faixas, vamos comprar o DVD. Compramos uma van também, né? Então estava bem estruturado, tudo assim. E foi meio que nem Pedro, né? Quando a empresa começou a dar certo, Jesus chamou, né? Então... Mas isso é muito interessante, Roger, porque Deus nunca vai chamar alguém que esteja parado, né? Ou sem fazer nada. Né? E isso é muito interessante. Olha como Deus trabalha, né? Como a forma de Deus trabalhar na sua vida, né? Lá no meio, cara, de onde a gente tava lá, foi onde eu tive, depois de 2 anos indo nessa semana nas casas que a gente tinha ali, eu conheci o pastor Tiago numa quinta-feira, pastor na igreja, no caso, né? A Rede Metanoia. Conheci ele na quinta-feira, troquei uma ideia com ele, ele me falou 2 frases. 2 frases. E aquilo me chocou, né? Eu toquei na sexta, depois daquele dia, e no sábado. No sábado foi meu último show. Foi dia 30 de maio de 2016, no caso. 2015, desculpa. Numa casa de show em Chapecó, era aquele show. Quando nós começávamos o show, subia a banda primeiro, fazia uma abertura lá de 1 minuto e pouco, tava assim, e nós 3 subíamos depois, né? Aí foguinho, papel picado e tal. E aquele dia lá, uma das frases que ele me falou, ele falou assim, cara, deixa eu te pedir um negócio. Tu já parou para olhar as pessoas que estão nesse lugar, como que elas estão? Como que elas estão? Tu tentou já, talvez, tentar tapar o teu ouvido assim e tentar só ver o que elas estão fazendo? Tenta fazer isso uma hora dessa. E o que acontece? E a minha esposa estava junto, então era namorada, né? Eu estava com ela já, mais ou menos, desde o comecinho também da banda, então eu estava mais uns 7, 8 anos assim com ela já. E aí ele falou para ela também. E ela foi junto aquele dia, ela não viajava junto, né? E aí aquele dia a banda começou, e aquele dia era uma festa da galera lá, que era uma festa open bar. Começava às 9 horas da noite, era caro o ingresso, tudo assim, mas até que você aguentava, tu podia, né, se perder. E aí a gente começou a tocar às 3 horas da manhã, então tu imagina como é que eles estavam. Né? Se já era 9 horas da noite, já estava tudo liberado, né? A galera já estava fora de si. E aí começou, então saiu a primeira banda, a nossa banda começou, e ali foi a minha primeira experiência com Deus mesmo, assim, sobrenatural mesmo, assim, a gente pode falar. Eu senti que os meus pés, eles cravaram no chão, assim, como se tivessem 2 pregos nele, assim. E eu procurei a minha esposa, minha namorada na época, né, pra ver onde que ela tava. E ela tava no meio. Quando eu encontrei ela no meio, ela tava tendo a mesma experiência que eu. E a gente se olhou e a gente automaticamente ficou surdo na hora, assim. O que ele falou, sabe? Ele falou, é impossível, né? Vai ter aquele barulhão e tal. Na hora a gente ficou surdão, assim, os 2, assim, olhamos e aquilo, cara, literalmente tava uma visão grátis do inferno. Deus te fez enxergar que realmente as pessoas vivem, né? Exato. Fora da aparência. Exato. E ali me gerou um temor tão grande, cara. Um temor tão grande. E eu comecei a abrir meus olhos para isso. E aí eu subi, fiquei mal, subi, tal, fiquei atrás, assim, dos guris, que deu e tal. Eu falei, cara, não tô legal, não tô bem, vamos encerrar. Aí, tipo assim, a gente tocou 20 minutos aquele dia, saí lá pra fora e falei pra ela, eu acredito que foi o último. Daí ela, tá bom, né? Ela sabia o quanto que eu tinha parado minha vida por aquilo, né? Encarava como profissão mesmo, né? O quanto você era o teu sonho, era o desejo. Era sonho, né? Era trabalho também, que a gente ganhava dinheiro com aquilo. Tava começando já a ter fruto, né? A gente ficou 6 anos praticamente investindo. Os últimos 2 que a gente tava começando a ter retorno. O DVD, ele foi, tipo assim, os contratantes, a nossa meta era que eles pegassem o DVD e valorizassem, né? Os caras, não, cara, pra mim não muda nada, vocês têm DVD ou não. Eu tenho X e valeu. Então aquilo também me gerou uma certa frustração, mas é um negócio que a gente tinha criado. Mas o interessante também, Roger, é nós entendermos que como é essa sensibilidade que você teve, né? A sensibilidade de ouvir
o Espírito Santo tocando ao seu coração, mas também nós podemos entender que, às vezes, o nosso desejo não é o desejo perfeito de Deus para nossas vidas. Exato. E você teve esse time e essa sensibilidade. Deus fez com o Roger como na jumenta, né? Exatamente. Só que aí ele abriu os olhos espirituais do Roger no meio da balada. É isso aí. E aí, cara, quando eu saio de lá, eu falo pra ela, acho que foi o último. E aí eu pedi pros guri, guarda minhas coisas aí, leva lá, fiquei malzão assim mesmo. E aí, na segunda-feira, eu chamei eles, falei assim, foi uma reunião de última hora. Falei, cara, soma tudo que a gente tem de estrutura, soma tudo que a gente tem de dívida, divide por 3, tudo que a gente tem em caixa também, divide por 3, dá a minha parte, ou me cobra a minha parte, que eu tô vocês não vão entender, que então eles ficaram assim em choque, não, tira umas férias e tal. Eu falei, cara, vocês não vão entender, um dia vocês vão entender. Mas hoje deu pra mim, acabo por aqui. E também comecei a ver, sabe, frutos das pessoas, cara, que tinham essa vida assim que eu tava levando. Eu comecei a olhar elas com 40 e poucos anos já. Caras que já tiveram aquela vida assim e não souberam a hora de dar aquele tipo, deu, acabou já. Vamos para outra coisa que daqui é só isso aqui, né? Então, eu comecei a olhar a vida dos caras lá na frente. Pensei, cara, essa vida aí não é a que eu quero pra mim, cara. Entendeu? O casamento arrebentado, sabe? Muitos deles, assim, 40 e tantos anos, 50 anos, droga ainda, né? Porque ali era pesado, cara. A gente teve contato mesmo com droga, a questão do cigarro, a bebida era praticamente todos os dias que tu não conseguia fazer um show sem estar, sabe, você poderia então, falar... Essa parte ruim, assim, mais ou menos envolvia tudo isso aí, sabe? Você poderia, então, falar que me diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Com certeza. E aí eu comecei a olhar um outro lado. Então eu comecei a olhar um lado de caras que eram família, caras que estavam com filho, caras que estavam com a missão, com propósito, bem os caras estavam com destino, os caras estavam sabendo para onde estavam indo, e eu olhei esse outro tipo de pessoa aqui que, cara, tá totalmente perdido, cara, esse aqui se perdeu. E eu falei, cara, eu acho que dá tempo de eu voltar, entendeu? Então, vivi muita coisa, parei novo, né, parei com 23 anos, e é novo, mas, cara, a intensidade que a gente vivia era muito, cara. Sim. Com 16 anos, hoje eu olho um guri de 15 anos e digo, meu Deus, cara, eu no tamanho dele, eu tinha uma responsa de 8 famílias que a gente alimentava com a banda. O Roger fez, como na pregação de ontem, que o pastor pregou do filho pródigo, que ele entrou em si, que ele se tocou do que realmente era. E, cara, eu sempre, nesses 2 anos, enquanto esse cara pregava pra nós lá na casa, eu dizia assim, cara, um dia, eu pensava, né, não falava, mas um dia eu vou ir. E quando eu for, eu vou estar. E eu sempre tive comigo isso, e eu sempre carrego com a galera hoje, entendeu? Deu o passo, vai até o final, sabe? Não vem com ser inconstante, não vem... Porque aí que acontece, cara? Quando o próximo passo, eu vou contando essa parte aqui, acredito que essa primeira etapa seria mais isso, sabe? Isso. Eu me converto ali, eu digo assim, cara, primeiro passo 15 dias em total depressão mesmo, dentro do quarto e tal, e procurando buscar força em quem já tinha passado por aquilo e tal, né? Em testemunhos parecidos e tal. A galera me dando muito suporte, mas precisava viver aquele luto, entre aspas, né? Claro. Aí eu falei, cara, beleza. Já que eu fiz, agora o que eu tenho que fazer? E aí comecei a me envolver. Aí eu falei, contem comigo para tudo. A igreja estava começando, eu tinha ido no segundo culto da igreja, no caso ainda. Não tinha nem cadeira, isso me chamou muita atenção, né? Cada um tinha que levar essa cadeira. A caixa de som era uma caixinha daquelas que tem do Paraguai, assim. Olha, que legal. Com um microfonezinho. Era o microfone era aqueles de karaokê que vem junto com a caixa, piscando luzinha. Isso é bom. Sabe? Mas, cara, a presença tava lá e é isso aí o que interessa, né? É isso aí. E isso aí, às vezes, é legal a gente voltar para essa essência, a gente que às vezes é muito empenhado com estrutura, né? Então, às vezes, o cara voltar. E aí me chamou a atenção aquilo ali, cara. Me chamou a atenção assim, eu falei, cara, eu vou fazer parte desse começo, cara. Acho que é uma baita hora, assim, pra eu firmar. E firmei, cara. E é pau pra toda a obra, de verdade mesmo. Precisasse limpar, nós estava lá. Precisasse tocar, nós estava lá. Aí não tinha... Um pouquinho antes, aí, porque eu me converto e fico sem profissão, né? Entendeu? Tipo assim, vou ver do quê? Vou fazer o quê agora? Exato. Só que um pouquinho antes ali, naquele processo do DVD, a gente tinha contratado uma empresa para gestar as redes sociais da banda. E a empresa não correspondeu. E a gente pagava caro para essa empresa. E eu falei, cara, faz o seguinte, vamos cortar o contrato, eu vou aprender a fazer isso aí,
né? Eu sempre fui parado meio autodidata e não consegui ver o problema e ficar parado, né? Até aqui, antes que dê um negocinho, o cara já quer, né? Então eu falei assim, não, faz o seguinte, me dá metade do que os caras estão cobrando e eu vou assumir essa bronca aí, cara. Entendeu? Eu vou deixar pra mim. Então eu tava tendo uma noção já. Quando eu me converto, eu fico sem profissão, né? E naquele primeiro mês, a gente ainda manteve contato, eu e minha esposa. E naquele primeiro mês a gente ainda teve relação sexual, digamos. E depois eu comecei a ver exemplos de jovens que estavam junto lá. E a gente preza muito ainda sobre santidade. Perfeito. Entendeu? A gente bate bastante em cima disso, né? E isso eu acho legal, porque são 8 anos já que não é negociável, né? É isso aí. É proposto, né? Não é imposto. É proposto, cara. Legal você fazer isso. Se você quiser entrar, né? E eu quis. Eu falei assim, cara, eu quero entrar em santidade com a minha namorada. Quero ter a certeza que ela é a mulher para minha vida. Já que eu realmente entreguei o meu caminho ao Senhor, eu quero que Ele faça, né? Então, não quero tomar, né, nenhuma área. E a gente se afastou com 1 mês. E depois de 3 meses, ela me chamou e falou, precisamos tomar um café. Aí eu falei, nós vamos estar num lugar público e tal, assim, né? Porque eu me conheço, né? Capaz do povo começar a atacar, né? Sair braço de tudo quanto é lado, né? E aí eu falei, vamos num lugar público, então vamos conversar. E ela, não, pode ser lá na tua casa mesmo. Mas eu só tenho uma coisa pra te falar que é rapidinho. E ela chegou com o teste de gravidez, né? Naquele primeiro mês eu saio da banda, ela engravida. Olha só. Minha primeira ligação foi pro pastor, na hora. Cara do céu, preciso te contar um negócio. Ele falou assim, Marielle tá grávida? Eu falei, eu vi ontem, eu encontrei com ela ontem e eu vi na cara dela que ela tava grávida. Tava de quase 4 meses já que ela descobriu. Aí eu falei, e agora, cara? Ele falou assim, cara, agora é o seguinte, agora eu tinha vendido tudo, né? Eu precisava de recurso ali, eu tava a pé, tinha uma moto. Aí Deus começou a quebrar o artista, né? Aí Deus começou a quebrar. E aí ele falou assim, o seguinte, primeira coisa, comprar um carro. Segunda coisa, casar antes de nascer teu filho, né? Ou tua filha, a gente não sabe. Para que vocês já, quando ela nasce, ela já tem tudo certinho, né? E tal. Monta tua casa e bora. Morava com a minha mãe, né? Só com minha mãe desde os 2 anos. E aí começou o desafio, cara. Isso era em outubro, no caso, já. Eu tive de outubro a fevereiro para juntar recurso. O cara tava sem profissão, cara. Assim, e conseguimos, cara. Foi lindo o casamento. No dia do casamento, minha esposa me revelou que ia ser uma menina, bem na hora do beijo. Foi bem legal, assim. E aí a nossa família teve esse start, né? E de lá pra cá, os 2 primeiros anos, cara, foram os anos mais difíceis da minha vida. Aí parece que apertou. Mas, Roger, eu também pergunto a você, aqueles que estão nos vendo, muito jovens, o que você falaria para eles, e como essa tua experiência, dessa decisão assertiva? Porque, às vezes, muitas pessoas podem dizer, não, conheci Jesus, agora tudo vai brilhar, tudo vai melhorar. Porém, a diferença nós com o ímpio, que a Bíblia fala, é a diferença como nós atravessamos as lutas. Atravessar com Jesus é diferente. E eu gostaria que você falasse isso para os jovens. Cara, eu acredito que assim, hoje se tu for numa palestra de um coach, se tu for numa palestra tu falou antes aí de um cara da oratória, essa galera assim, o cara sobre solução financeira, muitas vezes, muitos deles falam que um treinamento de empresário, alguma coisa assim, muitos deles falam que o cara que é bem sucedido na vida é um cara que é assertivo na tomada de decisão, né? É o cara que toma decisões sábias, é o cara que toma decisões corretas. E eu acredito que você entregar a vida para Jesus, cara, e deixar que ele tome o controle mesmo, assim, e assuma, é a decisão mais correta que o cara pode tomar. E vai ter aflições, né? Mas como o pastor falou, tem de bom ânimo, cara, porque ele venceu o mundo. Quando você tem esse entendimento, é difícil se abalar. Verdade. Né? Os primeiros 2 anos, assim, a gente entrou um cara na minha casa uma vez, cara, e ele falou assim, e eu costumava brincar com ele, né? Eu falei, o profeta, eu brincava, né? E aí um dia ele chegou lá de manhã cedo, assim, uma segunda-feira, tipo essa aqui, assim. Aí fui fazer um café pra ele, falei, mas e o profeta veio em paz? E aí ele fechou a cara e falou assim, infelizmente não, cara. Tive um sonho com vocês essa noite, e Deus me mostrava
que vocês vão atravessar o pior deserto da vida de vocês. Olha e só. é para vocês permanecer. E aí o versículo Mateus 7,24, do homem prudente e tal, que construiu a casa sobre a rocha, ali ele começou a ser presente na minha vida. Então o versículo da minha conversão é Mateus 6,24, né? Não poder servir a dois senhores, né? Ou se agrada a um e desagrada ao outro. Perfeito. Então, porque foi a resposta que eu dei pro pastor de que ele me propôs, né? Ele falou assim, por que tu não sai hoje? Por que tu não para? Eu falei, cara, eu já perdi 8 anos da minha vida, agora eu vou parar? Agora que eu tô começando a ganhar dinheiro? Aí ele falou assim, mas cara, é melhor tu parar com 8 do que daqui a pouco tu ficar mais 10 e você parar com 18. Exatamente. Entendeu? E outra, dinheiro, aí ele falou, Mateus 6,24, tá se referindo a Mamon ali, aí eu, ali me deu aquela primeira chave. Aí depois Romanos 12,2, que é o versículo de metanoia, né? Mudança de mentalidade, mudança de mente, arrependimento, e aquilo foi construindo. E aí entrou esse deserto, entrou Mateus 7,24, né? Construir a casa sobre a rocha. Vai vir os ventos, as tempestades e tal. E aí cara. E é isso aqui. E a princípio ficou de boa. Só que começou a apertar o sapato, cara. Começou a apertar o sapato. E aí, financeiramente, a gente começou a ter muita dificuldade. E eu não conseguia entender o porquê, mas depois eu fui entender. Eu sabia que Deus tinha algo muito grande para mim, porque muitas pessoas tinham falado já. Só que era preciso quebrar, cara. Entendi. Aí entraria no caso Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro, quebrando. E todas essas palavras assim foram me arrebentando, sabe? E eu entendi, cara. Falei, cara, tá quebrando meu ego, tá quebrando o artista, tá matando ainda o artista, tá quebrando minha mente, tá transformando mesmo, tá me fazendo entrar num caminho de humildade, tá me fazendo passar por coisas. Aí depois, nossa filha nasceu, ela tinha 7 meses, sofremos um aborto, quase perdi minha esposa por causa do aborto, tal, negligência dos médicos e tal. Cara, mais isso ainda, sabe? Daí eu dizia, meu Deus, cara, e agora? Mas, cara, sempre firme, pastor. Então poderíamos dizer, a perseverança, ela é muito importante Com na certeza. vida de um cristão, né? Com certeza. E que história, gente, que história de vivência, de Até vida. agora tristeza só, né? Como esses dias o Roger estava falando, que Deus vai te dar um negócio só quando você está preparado, né? Então, a vida do Roger, o testemunho dele foi mais ou menos assim. Ele estava vivendo uma vida toda errada. Deus queria dar o melhor para ele. Teve que quebrar ele. Teve que preparar ele. E para se preparar precisa de um processo. Né? Como uma construção. Precisa do processo para quando tu estiver pronto, Deus te entregar o que ele tem para ti. É verdade. Não, mas isso é o processo, né? Esse processo, mas eu fico muito... O que me chama a atenção de tudo isso, né, também, é essa questão do cair em si, como o Geri propriamente falou aqui também, do filho pródigo, quando ele estava... Né? Porque quando o filho pródigo estava na casa do pai, estava tudo bem. Né? E nós, como seres humanos, temos um problema que isso inconscientemente, né, parece que quando está tudo bem, nós queremos arrumar algum problema, alguma dificuldade, né? Porém, ele, quando ele perdeu tudo, ele caiu em si. E aí eu vejo da mesma forma esse testemunho aí, Roger, né, que você caiu em si, teve essa sensibilidade. Quantos jovens que talvez estejam passando, tá no vício, procrastinando, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que Jesus é prisão. Né? E é o contrário, Jesus é a liberdade, porque eu tenho a liberdade de dizer não para o vício, aquilo que faz mal para nós. Mas desculpa te interromper assim, pastor, mas sabe o que eu vejo nisso às vezes? Às vezes nós como igreja também, a gente costumou, não digo nós aqui, né, mas a igreja em si às vezes acostumou a falar o que o cara teria que largar e não os benefícios que o cara teria. Isso então quando você para de falar o que o cara vai ter que parar de fazer, e tu foca naquilo que Jesus vai recompensar o cara, ele começa a mudar, porque aquilo lá é automático. O Espírito Santo começa a trabalhar. Então, essa estratégia, entre aspas, assim, é uma coisa que torna mais leve. É verdade. Entendeu? Torna mais leve. E eu acredito que também ajude, né, a fazer isso. É verdade. Mas e hoje, Roger, a questão do influencer ainda continua... fazendo trabalhos... Uma coisa que eu gosto muito é conversar. Eu gosto de gente. Gosto do cheiro de gente. Porque também você é comunicador, né? Então, tipo assim, eu sempre gostei muito disso. E eu pensei comigo assim, cara,
Eu acredito que eu não preciso parar, mudar 200% a minha vida e parar de fazer coisas que eu gosto porque Jesus me chamou. Que tal eu colocar Jesus nas coisas que eu gosto? Perfeito. Entendeu? E juntar. Então, uma coisa que eu gosto de fazer... Você veio para Cristo, agora vai ser aquele cristão carancudo que... Exato. A imagem era passada, essa imagem antigamente, né? Exato. Então, e eu 90% do meu tempo, cara, eu tô sempre fazendo uma piadinha, brincando, dando risada, entendeu? Até porque Jesus é a real felicidade. Né? Exato, a alegria é um fruto do Espírito também. Então, e se o cara desse mais risada, cara, e levasse com mais leveza... A minha mãe me ensinou isso aí, cara. E depois de um tempão que eu fui entender, eu falei, cara, de onde que eu venho com isso? Cara, minha mãe teve uma vida sofrida, velho. E eu nunca vi ela reclamando. E ela não era cristã. Eu nunca vi ela reclamando. Ela pegava um perrengue e transformava numa piada. De verdade. Ela olhava e dizia assim, nossa, tipo assim, nós estamos numa... Que bacana. Meu Deus. E daí ela transformava naquilo numa maneira de dar risada, de contar. E aquilo me deixou ser mais leve. Entendeu? Então, às vezes, o cara tem um probleminha e transforma. Não, tenta encarar com leveza. E essa parte aí, pastor, começou porque quando eu fiquei sem profissão, lá atrás, eu já estava cuidando das redes sociais, no caso da banda. E quando eu venho para a igreja, imagina, a igreja não tinha nem cadeira, imagina a rede social, né? Perfeito. E daí eu falei assim, pastor, eu acho que eu consigo ajudar nessa parte aí, cara. Dele, meu Deus, cara, é tudo que eu preciso agora. Sabe? Vamos fazer. E daí já fui lá, já tinha só um Facebook, ajustei o Facebook, comecei a fazer as artes dos eventos, comecei a cuidar da parte de comunicação dentro da igreja. São 8 anos que a gente comanda essa equipe já. E é desafiador, porque daí precisa de recurso e às vezes não tem. Então é muito... Né, primeiro são as pessoas, né? Ali a gente sempre foca muito nas pessoas primeiro, depois a estrutura. Então investe nas pessoas. Né? 80-20, né? 80% de recurso em pessoas, 20% em estrutura. Então, como se fosse, né? Não, então, tipo assim, mas eu preciso de um... Só que tudo que eu fazia, cara, eu botava. Então eu trocava de celular, era para poder tirar uma foto menor na igreja. Eu comprava um computador, era para fazer isso. Só muda de endereço. Exato. Era assim. E esse sofrimento, entre aspas, ali, Deus começou a soprar sobre mim, cara, uma visão e uma sabedoria diferente que eu comecei a olhar e falei assim, cara, tem umas 40 pessoas aqui. Tem uma mulher que coloca cílios, que vem aqui na igreja, tem uma manicure, tem um cara que vende doce, um cara que vende empadinha, tem o cara do espetinho, tem o cara que tem uma mecânica, tem um empresário grande, tem não sei quem, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou transformar esse cara em meus clientes. Então eu pensei que eu precisava de recurso. Eu sempre tive comigo assim, né? Onde tem gente, tem recurso. Onde tem pessoas, tem dinheiro. Eu preciso só oferecer algo para elas, que elas paguem por aquele algo. E eu preciso desenvolver isso. E eu comecei a olhar e dizer assim, cara, é o seguinte, eu vou cuidar das coisas aqui da igreja e vou transformar os meus amigos e irmãos, que é o meu ciclo de convivência hoje, em meus clientes. E foram eles que sustentaram minha casa por um longo tempo. E aí eu comecei, no caso, a gerenciar páginas de Instagram e Facebook para empresas, ali, na época, sozinho. Cheguei a ter mais de 20 empresas e páginas que eu gerenciava, sozinho, né? Então, aprendi a ser designer, aprendi a fazer a gestão de tráfego, aprendi a trabalhar a mente também da pessoa ali, visual, como que ela vai ouvir a mensagem, como que ela vai parar de rolar ali tão rápido e chamar atenção, que é aquela frase que o cara te falou ali, né? Hoje tem uma profissão que é isso que ele falou, que é o copywriter, entendeu? Que é o cara que só faz a frase para chamar atenção. Então, eu comecei a estudar muito sobre aquilo. E aí, cara... Ali eu fiquei do começo por 4 anos fazendo isso. Até que daí entrou a pandemia. Certo. Na pandemia, aquele produto que eu vendia para os meus clientes, eu olhei e falei assim, cara, isso aqui vai acabar. Tá com nada de validade. Esses posts prontos, essas artes prontas, esses cardzinhos assim, a galera tá querendo se comunicar, quer humanizar. E a pandemia veio, vocês podem lembrar, os vídeos, né? Pum, sim. Explodiram. E nós não tínhamos o sistema de transmissão ao vivo na igreja na época ainda. E quando entrou a pandemia, eu fiquei 15 dias, cara, focado intensamente em cima para resolver. Fritamos uns 2 computadores, acho, lá, para poder, né? Não tinha processador suficiente, né? E aí o pastor falou, não, faz o seguinte, faça acontecer, vamos botar. E conseguimos manter, cara, em 2020, quando começou, entre Chapecó e Xaxim, a gente já estávamos em mais ou menos umas 350 famílias, assim, somando as 2 igrejas, né? Que foram alimentadas por isso. Então, eu dizia, cara, não sei fazer. Virava a noite estudando, aprendendo, e a galera me ajudando, e nós indo e fazendo. Criamos programação, cara, na época, o programa na segunda, sobre uma coisa, na terça sobre outra, na quarta sobre outra, na quinta.
Programação 7 dias da semana, intenso. Passamos a pandemia inteira assim, dessa maneira. E durante o dia tinha que trabalhar, né? E aí eu mudei, tive a minha segunda transição de carreira ali, que quando passou a pandemia, a minha filha já estava, no caso, já com 4 anos, falei para minha esposa, falei, o que tu acha de nós focar na arquitetura? E aí uma direção do pastor também falou assim, cara, foca nela, investe na arquitetura agora, minha esposa é arquiteta, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou juntar, e ao invés de eu oferecer para esses meus clientes esse serviço, eu vou fazer ele para o escritório. Entendi. Entendeu? Então Entendi. Vou injetar energia aqui. E daí montamos o escritório com ela. E aí, cara, de lá pra cá, assim, muita coisa, cara, muita coisa. Então ela vem fluindo e aí e essa é uma demonstração também de ego, né? Sim. Então, tipo assim, amor, você quer? Nossa filha hoje já tá grandinha, já se consegue conciliar. Tu quer? Vamos montar um time, vamos montar uma equipe, vamos montar um espaço, vamos pra cima. Vamos fazer isso daí acontecer. Ela, não, eu quero. E ela é aquela pessoa que, tipo assim, nasceu para fazer aquilo ali. Que legal. E aí agora a minha meta, pastor, qual que é? Indo para a questão do Instagram. Eu vi que as pessoas querem alguém que comunique com elas. Certo. Né? E aí eu comecei, e eu gosto de 2 coisas, então. Futebol. Certo. Sou apaixonado por futebol. Legal. Né? E eu gosto de pessoas. E falar, no caso, com elas. E num estádio de futebol tem pessoas e futebol. E esses lugares assim, cara, a idolatria de alguns, assim, é óbvio que é fora de comum. É extremo. Mas são lugares que às vezes eu vi que a igreja não tá. Certo, perfeito. Entendeu? E eu pensei assim, cara, a igreja não tá nesses lugares. Tem muita gente aí que me conhece às vezes, né? E que a igreja não tá. E eu tenho certeza que se eu pegar o gancho da Chapecoense, não vou surfar na onda da Chapecoense, não. Porque eu gosto muito, né? Da Chapecoense em si. Eu falei, eu vou começar a fazer vídeo lá dentro. E as pessoas vão gostar desses vídeos, elas vão compartilhar esses vídeos, né? E elas vão me conhecer, e quando elas me conhecerem, elas vão querer saber como eu sou. Entendi. E aí... Através do seu... Porque o melhor evangelho, né, de evangelizar alguém é o seu testemunho. Testemunho de vida. E aí agora, cara, um exemplo disso é que aqui a gente tá pelo G, né? Ter vindo ali pelo Instagram. Não, isso nós ficamos sabendo hoje. G, eita, G. né? E ele ficou tudo felizão lá aquele dia, chamado de G, cara. Se sentiu amado, né, cara? Assim, que coisa boa. Mas basicamente a missão é essa, pastor. Perfeito. Entendeu? É tipo assim, é um gatilho, é um gancho que eu uso, né? Uma estratégia, entre aspas, que eu uso para que as pessoas fiquem ali. E aí, de vez em quando, eu venho e jogo uma coisa séria para elas, né? Pá. Certo. E aí choca. Então, ontem eu estava muito feliz. A gente estava num retiro que nós fizemos para homens. Estávamos em 108 homens. E desses 108, 18 vieram pelo meu Instagram. Olha que legal. E aí teve mais uma galera que se batizou lá, cara. Os caras... Até postei a foto de um menino ali, né? Do cara, abraço, 18, isso dá o quê? É 15%? 18% de um total, né? Sabe? E aí eu olho assim, e alguns estão ali, nem sabem, né? Que então, legal. A gente se encontra. Conheci né? o Roger no Instagram também, através dos vídeos da Chapecoense. Até que um dia ele postou que ele fazia uma espécie de célula, a gente chama GC, né? Um grupo na casa. Dele. Aí eu disse, que legal, o Roger é cristão igual eu. Daí eu conversei com ele, fui lá na célula dele. E aí eu conheci que os vídeos lá dele, ele é bem do jeito que ele é aqui, alegre e tal. Perfeito. Daí eu fui entender que era porque ele era cristão. Isso é igual ele falou, é uma oportunidade de evangelizar onde ninguém está evangelizando. Aí já me pediram, né, pastor? Mas por que tu faz? Primeiro, cara, que eu tava sentindo falta já. Tava sentindo falta eu falei, cara, eu gosto de conversar e tal. E eu tô meio que escondido muito, assim, sabe? Mais no bastidor do escritório, organizando a parte administrativa, parte estratégica, relacionamento com o cliente, com as pessoas. E a minha missão ali agora é preparar a minha esposa para que ela assuma. Entendeu? Mas que realmente a 100% da nossa provisão venha daqui. Hoje eu já consigo fazer através daqui, entendeu? Então, Entendi. tipo assim, tu imagina o cara conciliar 3 coisas. Fazer o cara gosta, pregar o evangelho e ganhar dinheiro. Entendeu? Que é o que eu faço com o Instagram, né? Brincando, Isso. né? E para nós encerrar, então, Roger, né? Desde já agradecendo aí a sua presteza e aqui muito leve, né? Fica muito leve. Agradecer toda essa empatia, essa alegria aqui conosco. Né, de você também aí passar o seu Instagram, rede social aí para nossos
que estão aqui juntamente conosco. E isso é muito importante, né? Hoje, a disseminação, né, do evangelho às pessoas que realmente necessitam, né? Exato. E isso é muito importante. E nós aqui, Roger, ficamos muito felizes, né? E eu gostaria, então, que você desse as suas considerações finais, falasse aí também do seu Instagram. Isso aí, gente. O meu Instagram, então, é Roger William, é o meu nome mesmo. Não é personagem, sou eu mesmo lá. Né? A gente gosta de brincar então usando o futebol para mostrar nossa missão aqui, né? E as pessoas vêm através disso e ficam. Então a criança pode seguir, todo tipo de pessoa pode seguir. Lá não tem besteira, não tem palavrão, né? Não tem tudo aquilo que a gente vê às vezes na rede social. A gente tenta fazer isso. É um ambiente para a família, é um lugar para dar risada, é a vida real das pessoas. Então quiserem também acompanhar, né? Então lá. E também sigam aqui, né? YouTube, se inscrever no YouTube isso aqui aí. da Isoced, você tem o Instagram do podcast já ou não? Ainda não. Tem que seguir a igreja lá por enquanto. Tem que seguir, cara. Tem que seguir coisa boa. Tem muita coisa boa e o que é bom tem que ser mostrado. Não dá para deixar aqui escondido. Então a melhor coisa que vocês fazem é fazer realmente um podcast, é mostrar, é transmitir um culto, é fazer uma foto, um story, é o pastor meter a cara mesmo, entendeu? Tem muita... Se o bom não se levantar, o ruim vai se levantar, cara. É verdade. Então a gente precisa botar a cara mesmo. É difícil. Inclusive eu tenho treinamentos para as empresas de como fazer stories, sabe? De como se postar na rede social. Eu sinto essa necessidade de passar isso para as pessoas também. Porque se não adianta, cara, o martelo tá aí, nós temos que usar ele para a função certa. Como o Roger falou, se o bom não usa as ferramentas, o mal vai usar. Né? É isso aí. É verdade. E temos que se ajudar. E a minha estratégia, eu podia ter feito, só para finalizar mesmo, podia ter feito sim um canal cristão, mas eu entendi que se eu fizesse um canal cristão, ele ia atrair o cristão, cara. É verdade. E eu pensei comigo, cara, e aí eu acabo que fico naquela... Porque a religiosidade não me desce, sabe? Tipo assim, um negócio que é muito... Eu já tenho... Eu falo, cara, vamos seguinte, cara, vamos focar naquilo que vai dar resultado, cara. Vamos parar de discutir coisas que não levam a lugar nenhum, vamos gastar um tempo lá com o cara de fora, com o cara que não conhece, entendeu? Então, no nosso encontro durante a semana, eu faço nem faço questão que vá lá os irmãos da igreja, cara. Então, vai no máximo 2, 3, quando começa a vir muito, eu já dou uma cortadinha e falo, cara, deixa os caras vir, mano. Deixa o novo, cara, deixa o cara que não conhece, você já tá aí, vai você lá fazer o teu, cara. Vem aqui em casa, se reunir em 20 caras que já conhecem, porque nós vamos acabar só... O objetivo é ganhar vidas para Cristo. Então, o objetivo é esse aí, cara. Essa é a nossa missão e estamos aí para o que precisar. Né? Que bom, Roger. Né? Quero aqui agradecer, então, aí a você, a presteza aqui juntamente conosco, né? Nesse podcast, Ogeri. Agradecer, né? Ele que convidou o Roger aqui, estendeu o convite para estar aqui conosco. Também o Marcos, que faz toda a parte da edição aqui do podcast. E também o Juscelino, o Juve, né, na técnica aqui de som. Muito obrigado, gente. Valeu, Deus gente. abençoe. Obrigado, Deus abençoe.